Pessoal, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre um assunto que frequentemente eu recebo questionamentos através das minhas redes sociais, e não só das minhas redes sociais, como no meu convívio social cotidiano, né? Que é um assunto que intriga muitas pessoas, é um assunto que traz curiosidade e que, pensando e refletindo, eu percebi que talvez eu pudesse ajudar, né, muitas pessoas que estão nas mesmas condições e ajudar outras a entenderem melhor essa questão, né, expandirem sua visão de mundo e trazer, né, a visão de quem está desse lado. Trata-se da realidade de um adulto solteiro acima dos 30 anos, cristão praticante, certo? E muitas pessoas perguntam assim, mas o que acontece? Por que você não se casou ainda? E no caso de homem, traz mais curiosidade ainda, né? É o que me parece, né? Um homem de 30 e poucos anos nunca ter se casado, nunca ter tido filhos, né? Sendo que é heterossexual e tem vontade de se casar, de constituir sua família, né? E muitas pessoas questionam assim, puxa, mas dentro da igreja tem tanta mulher solteira, né? Por que você tá sozinho, né? E tudo mais. Então eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque pode se aplicar também às mulheres e pode se aplicar àqueles que desejam entender melhor essa questão. Há um tempo atrás eu li um livro chamado De 20 a 30, A Idade Decisiva. E basicamente o conceito que ele explicava ali, que ele explanava, é que durante essa década, né, dos 20 aos 30, é onde a pessoa toma as decisões mais cruciais, né, de suas vidas, né? É onde as decisões são para a vida toda e assim, né? Tudo é feito ali. Não que depois dos 30 anos, né, a pessoa não possa evoluir, não possa desenvolver, né? Claro que o melhoramento pessoal é algo que deve ser para a vida toda, é algo contínuo, sempre há espaço da pessoa crescer, né, da pessoa se desenvolver na vida, e isso é indiscutível. Mas as definições, segundo o que o livro coloca, as definições mais importantes da vida são feitas ali, na faixa dos 20 e poucos anos. E pensando sobre isso, realmente eu me inclino a concordar com o que o livro expõe, porque após essa idade, me parece que fica muito difícil algumas coisas, como por exemplo se casar, tanto para homens quanto para mulheres. E eu vou explicar um pouco mais. Né? Vou usar o meu exemplo, que eu acredito que através de uma generalização, de uma indução, a pessoa possa expandir, né? E procurar entender melhor o mundo, o que acontece com essas pessoas que não se casaram. Eu utilizei a minha faixa etária dos 20 aos 30 para fazer faculdade, eu me foquei em fazer pós-graduações, em concluir curso técnico, né, estudar muito, né, trabalhar muito, me dediquei muito ao trabalho, né, viajei bastante com a igreja que eu frequento, conheci muitas pessoas, e meu foco ali estava nisso, não estava provavelmente em casar. Eu tive algumas namoradas, né, paquerei, tudo, mas o meu foco não era casamento, né? E eu acredito que essa possa ser a realidade de muitas pessoas, né? E depois dos 30 anos, é aí que eu pensei, bom, agora eu vou me estabilizar, né, vou me casar e tudo mais. Só que aí me parecia demasiadamente tarde, né, ou não, mas ao que me parece ainda é um pouco tarde. Por quê? Porque eu percebo que a maioria das pessoas já se casaram, né? A maioria das mulheres já tem suas famílias, né, já tem seus filhos, e não há mais grandes opções, muitas possibilidades, né, as possibilidades se tornaram escassas, e essas moças de 20 a 25, alguma coisa assim, elas parecem não se interessar, né, por se relacionarem com um homem muitas vezes 10, 15 anos mais velho, né, e as que se interessam são aquelas que já muitas vezes já constituíram suas famílias, já passaram
pela maternidade, já tem filho muitas vezes criado, muitas vezes não desejam mais ter filhos, né? E isso é uma coisa que chateia bastante, porque se a gente se esforçou para viver padrões, né, de certa forma elevados durante todos esses anos, né, o que a gente mais vai almejar é alguém como a gente, que deseja provar a maternidade junto com a gente, iniciar uma família, né, ter filhos, né? No caso das mulheres, eu acredito que seja isso também, um homem que deseja provar a paternidade junto com ela, iniciar uma família do zero e tudo. Só que me parece que as opções já são meio escassas, né? E quando acontece de encontrar, né, alguém nas mesmas condições, isso também não indica que essa pessoa vá se interessar, né? Que vá haver a reciprocidade, um interesse mútuo ali, né, tanto de propósito quanto atração física, às vezes não acontece. Então, são várias dificuldades. A primeira, ter alguém da mesma faixa etária, nas mesmas condições, e depois que essa pessoa, caso a gente encontre, que ela vá se interessar, ou o vice-versa, ou que a gente vá se interessar por ela. Porque não basta apenas ter número, ter quantidade, né? Para formar uma família, para chegar a um casamento, é preciso muito mais do que isso. É preciso atração física, é preciso afinidade, é preciso que as prioridades sejam equivalentes, né? As ambições, os desejos na vida sejam, de certa forma, parecidos ou similares, né? E isso é uma dificuldade bem grande. Então, o que eu gostaria de falar para vocês, né, que estão me ouvindo, né, é que realmente vocês que têm 20 e poucos anos, né, não procrastinem, né, pensem muito bem isso. Se vale realmente a pena vocês procrastinarem essa decisão de se casar para depois de uma certa idade, porque o peso vai ser muito maior, as opções vão ser muito em menor quantidade, né, e com certeza vocês vão pagar, né, o preço de terem, né, pulado essa fase, né, de certa forma negligenciado essa faixa etária que seria onde vocês deveriam ter tomado essas decisões, né. É claro que impossível não é, mas se torna muito difícil. Então, explicando também, né, eu gostaria de deixar essa explicação com vocês, né, que se questionam, né, como pode um homem, né, no meu caso, né, que deseja se casar, ter 30, no meu caso 34 anos, né, e estar solteiro e não ter namorada. É simples, porque não há mais muitas opções, né, quando não há interesse mútuo, né, quando a gente foca nas opções de mulheres mais jovens, elas parecem não se interessar, né, por um relacionamento com um homem 10, 15 anos mais velho, né. Muitas vezes as opções que aparecem já não podem mais ter filhos, ou não querem mais ter filhos, ou já têm filhos, né, e já passaram por isso, e não é mais a nossa realidade, né. A gente ainda nem começou a vida reprodutiva, né, a gente ainda deseja ter uma família, enfim, a expectativa torna-se muito distante, né, uma lacuna muito grande entre a expectativa e a realidade. E aquele argumento que às vezes as pessoas usam, não se preocupa, tudo tem um tempo, né? Deus vai preparar, às vezes é um argumento que não consola e que às vezes chateia mais ainda, porque no meu caso mesmo eu ouço isso desde quando eu tinha 12 anos, né? Que foi quando eu comecei a despertar o meu interesse por casar e ter uma família e nesse sentido. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês a refletirem um pouco mais sobre a vida, expandirem um pouco mais a visão, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado.